No ar e consigo, o programa O Parlamento, um espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Depois da visita histórica de João Lourenço a Lisboa, esta semana o seu homólogo português retribuiu. Marcelo Rebelo de Sousa chegou na manhã desta terça-feira de Carnaval a Luanda para uma visita de Estado de 4 dias ao nosso país. Na tarde de ontem, o presidente português discursou aqui na Assembleia Nacional numa reunião plenária solene em sua homenagem. À chegada ao Palácio da Assembleia Nacional, o estadista português foi recebido pelo presidente do Parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Gratidão antes do mais. Gratidão pela honra que representa aqui vir e aqui falar em nome do povo português. Ademais, em sessão assinalada pela singular e prestigiantíssima presença de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola. Gratidão, pois, mas também respeito. O respeito devido a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, e a todas Vossas Excelências, senhoras e senhores deputados, legitimados pelo voto popular, integrando aquela que, como todos os parlamentos, por natureza, deve ser sempre a casa da democracia. Gratidão e respeito, mas por igual fraternidade. Aquela fraternidade que é mais do que a amizade, é mais do que a cumplicidade nas horas más e nas horas boas. É mais do que a parceria económica, financeira, social e política. É mais do que a partilha linguística ou cultural. Fraternidade que não se escolhe. Fraternidade que nasce mesmo quando se não espera, ou se não deseja, ou se quer escapar aos seus liames insondáveis. Fraternidade que persiste, para além de todos os agravos e as injustiças do passado, como para além de todos os gestos gratificantes desse passado. Fraternidade que nos une, apesar da distância geográfica, apesar dos desencontros pessoais ou comunitários, apesar das diversidades de visões e de interesses. Fraternidade que nos une, do mesmo modo, na proximidade de outros encontros, de muitas causas comuns, de combates em que conjugamos as nossas visões, de interesses em que confluímos. Fraternidade que sabe que ambos queremos um mundo mais justo, mais pacífico, mais dialogante, mais respeitador do direito internacional, dos direitos humanos, mais multilateral, mais atento às alterações climáticas e à justiça entre gerações. Fraternidade que reconhece o que podemos e devemos fazer para mais laços financeiros, económicos e sociais, na busca de maior felicidade para os nossos povos. Fraternidade que se faz de Portugal ver em Angola um só povo e uma só nação. A visita de Estado do presidente Marcelo a Angola dividiu-se entre Luanda, Benguela e Huila. A sua visita termina no sábado, dia 9 de março, dia em que comemora precisamente 3 anos desde que tomou posse como presidente da República Portuguesa. E o Parlamento angolano acolheu durante 2 dias a reunião dos presidentes dos grupos nacionais à Assembleia Parlamentar da CPLP. O encontro teve como pano de fundo a preparação para a 9ª Assembleia Plenária da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a realizar-se no mês de junho, em Luanda. Agendada para 8 a 10 de junho deste ano, a 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP irá abordar, entre outros assuntos, a instalação do Secretariado Permanente da organização em Luanda.
Para tal, o encontro preparatório realizado no Palácio da Assembleia Nacional entre os dias 27 e 28 de fevereiro recomendou também a revisão de instrumentos legais necessários ao pleno funcionamento do referido secretariado, incluindo a análise das implicações financeiras relativas à sua implementação. Até a reunião de Maputo, nós possamos apresentar, mas vamos preparar um memorando da parte angolana sobre os passos que devem ser dados para que a primeira comissão em Maputo avalie de modo mais concreto, mais realista, com dados mais, digamos, tangíveis daquilo que podemos fazer até a cimeira dos chefes, dos presidentes dos nossos parlamentos. Por exemplo, do recrutamento local, do estabelecimento de um orçamento que possa ser provisório para acudir às questões do funcionamento imediato. Enfim, eu acho que há aí coisas que terão resultado de contextos que eu desconheço, mas que podem andar. E comprometemos em apresentar este memorando ao Presidente antes da reunião de Maputo. Os parlamentares da CPLP apreciaram ainda o plano de atividades da organização para o biênio 2019-2020, que entre as metas estabelecidas prevê uma maior difusão e promoção da língua portuguesa, assumindo assim a importância decisiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Nós vivemos uma realidade, embora diferente, dos nossos irmãos da Guiné Equatorial, porque por causa das consequências da luta e da ocupação do nosso país, quase um quarto de século. E essa consequência é que nos atrasou, e hoje é necessário nós reintroduzirmos de novo a língua portuguesa, que está considerada na nossa lei-mãe como nossa língua oficial. E, como membro de países da CPLP, é a nossa língua. A promoção de mecanismos e facilitação da mobilidade dos cidadãos lusófonos dentro da comunidade, a necessidade de haver maior aproximação entre povos da CPLP, bem como o maior intercâmbio cultural e a concertação entre jovens parlamentares, foram outros dos pontos debatidos no encontro dirigido pelo deputado Rui Ferreira Soares, presidente do Grupo Nacional de Cabo Verde da AP-CPLP, que fez um balanço no fim da reunião. Foi uma reunião que se destinou essencialmente a preparar a 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP, que terá lugar em Luanda nos dias 8, 9 e 10 de julho deste ano. Por isso, devido às nossas responsabilidades também estatutárias, nós analisamos, passamos em revista o plano de atividades para o biênio 2019-2020 e fizemos sugestões importantes, por exemplo, em relação à mobilidade das pessoas, em relação ao ensino e difusão da língua portuguesa, mas também relativamente aos processos eleitorais que decorrem nos nossos países, reafirmando a CPLP como um espaço de democracia, de liberdade, de paz e de tolerância. Participaram da reunião Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tendo Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique justificadas as suas ausências. A 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional teve recentemente um encontro com o Grupo Internacional de Conservação Ambiental do Congresso Americano. O que resultou deste encontro, para ver já a seguir. Promover o turismo, mas de forma sustentável, protegendo a conservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais, é o que pretende o Parlamento. A busca de uma consciência ambientalista continua no centro das discussões entre parlamentares angolanos e congressistas americanos. O ponto mais alto desses contactos prende-se com a bacia do Okavango, que tem um potencial turístico forte no qual os americanos estão interessados, quer em termos de conservação da natureza, como também em termos de haver um destino para o turismo americano. É evidente que isso passa por investimentos no setor, por preservação, por conservação,
de formas que eles são da opinião que o nosso Parlamento, como acontece também com o Parlamento americano, devia ter um fórum permanente de discussão, de debate, de apoio, de contactos quer com o Executivo, como com o setor privado, de formas a ser catalisador de ações tendentes a preservar o ambiente e fomentar o turismo. Com vista a potenciar o crescimento do setor do turismo a nível nacional, várias ações têm sido desenvolvidas, desde a troca de visitas entre deputados de ambos os estados, a reuniões de trabalho regulares com o diretor de programas para a África do Grupo Internacional da Conservação Ambiental do Congresso Americano, Daniel Tanner. No nosso ordenamento, o Ministério do Ambiente deverá ser o piloto e executor das ações neste sentido. Bom, o que se recomenda, o que nós sabemos, e há já trabalhos também nesse domínio, é que para fomentar o turismo é preciso primeiro que haja a proteção da natureza, fiscalização, proibição de caça furtiva, mas há outras questões que se prendem com vistos, com facilidades de logísticas para se chegar aos locais. A parte americana mostrou satisfação pelo facto de, no tempo em que eles estão cá, ou vêm cá frequentemente, terem já notado progressos significativos no domínio da preparação das condições logísticas para se fomentar esta atividade. A organização é não lucrativa, mas uma das funções é efetivamente fazer a ponte e facilitar o investimento e a vinda de potenciais investidores neste domínio. E já está em curso esse trabalho. Esteve em Washington, no princípio desta semana, uma delegação parlamentar angolana chefiada pela Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, deputada Josefina Pitra Diakité, para uma ação de troca de experiências com os congressistas americanos, em resposta a um convite dirigido aos parlamentares angolanos pelo republicano Ed Royce, a quando da sua visita à Assembleia Nacional em maio do ano transato. Depois de servirem por anos a instituição, funcionários parlamentares abrangidos pela reforma no Ano Civil de 2018 foram homenageados pela Assembleia Nacional numa cerimónia de outorga de menções honrosas. 40 anos de serviço foi o tempo cumprido por alguns dos 25 funcionários homenageados recentemente pela Assembleia Nacional, numa cerimônia que contou com a presença da Presidente do Conselho de Administração da instituição, deputada Elvira Van Dunen, em representação ao Presidente da Assembleia Nacional, que fez questão de agraciar os servidores com a devida distinção. Saem daqui, como se diz na gíria, com a ficha limpa. E isto é bom. Bom para os que saem e exemplo para os que ficam. A vossa atitude de chegar onde chegaram para que merecessem esta menção honrosa, que se fosse eu colocava na porta da frente da minha casa, porque todos saibam que eu pertencia à Assembleia Nacional e saí muito bem, deve servir de exemplo não só para vocês. A atitude está aí nessas condições, é também para os colegas que ficam e saberem que isto só se conquista com disciplina, com respeito e com humildade. Ninguém sabe tudo que não possa aprender e que ninguém não tem algo a ensinar. Sejam felizes. Que tudo corra bem na vossa vida. Quem também testemunhou o ato foi o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neire, que fez referência à exemplar trajetória profissional dos funcionários que atingiram a idade legal da reforma. É um momento de alegria, é um momento que a instituição reconhece os feitos de um conjunto de trabalhadores que ao longo da sua vida deram o seu melhor para servir esta casa,
foram anos em que conviveram conosco, dando o seu melhor para cumprir com as suas obrigações como funcionários públicos, ou por bem, funcionários parlamentares. É um momento jubiloso, porque todos eles saem com as fichas limpas, saem sem qualquer registro de indisciplina. É bom sinal, é um exemplo que deve ser seguido pelos outros trabalhadores, de forma com que, quando terminarem a sua missão, saiam com a cabeça erguida. Portanto, nós estamos, ao nível da instituição, estamos satisfeitos com a prestação que tiveram durante o tempo todo e agora, efetivamente, estamos a dar-lhes menções honrosas que justificam, grosso modo, digamos, esse nosso reconhecimento pela prestação que eles tiveram ao longo desse tempo. Sobre o vazio deixado por aqueles que se despedem, Pedro Dener esclareceu o seguinte: quando as pessoas que terminam o seu período de prestação pública passam para a reforma, efetivamente há sempre necessidade de preencher essas vagas. E por várias vias. Uma das vias fundamentais é realmente procedermos, digamos, à promoção interna dos funcionários que já existem ao nível da instituição. E se não tivermos funcionários que reúnam todos os requisitos necessários, podemos promover, digamos, um recorrido à gente externa, contratando pessoas que possam fazer aquilo que essas pessoas faziam. Dizer que a instituição não ficará, grosso modo, prejudicada, porque teremos a obrigação de preencher essas vagas, porque, inclusive, vários desses funcionários que vão para a reforma ocupavam cargos de direção e chefia. Isto é só para vos dizer que são pessoas que são vacaturas que têm, obrigatoriamente, que ser preenchidas. Para estes, fica o conselho de Maria Teresa Inglês, funcionária da casa ao longo de 42 anos, que agora planeia a nova fase da sua vida. Eu saio daqui com o sentimento de dever cumprido, porque eu venho da longa data, não é? Comecei no Conselho da Revolução, depois passei para a Assembleia do Povo, depois para uma nacional e eu estou na outra nacional. E então acredito que saio bem. Sei que vou desfrutar mais de mim, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu gosto de viajar, eu vou fazer 2 viagens por ano, se Deus permitir. Para os colegas que ficam, vocês, a nova geração, peço que sejam humildes, se agirem assim, vão ter um futuro brilhante. E já que estamos no mês de março, Março Mulher, decidimos trazer para a rubrica A Voz do Cidadão de hoje os desafios da mulher parlamentar na nova perspectiva política. A deputada Albertina Ngolo falou em exclusivo para o nosso programa. A nossa equipe de reportagem saiu à rua para saber o que o cidadão pensa sobre os desafios da mulher, tendo em conta o atual contexto político. Será que o cidadão sabe que desafios são esses? As próprias mulheres no Parlamento, os desafios que elas devem fazer é terem mais voz também, terem mais voz no Parlamento, porque são poucas mulheres que eu vejo que têm voz no Parlamento. Elas também devem se assumir. Se elas também querem a igualdade social, devem também se assumir. É de louvar o facto de que nos dias de hoje temos mais mulheres parlamentares e nós esperamos muito da mulher, sendo mãe, sendo companheira, e aquele sentimento de propriedade da família, uma vez que o Parlamento representa, no fundo, a família angolana, onde debatemos os vários assuntos inerentes ao nosso país. Na questão de abortos, questão de nascença prematura, e também ter um controle sobre as mulheres infectadas com HIV. O que eu queria era os estudos
para a mulher angolana para poder ser alguém no futuro. É a escola para os nossos filhos. Enquanto ela está ali no poder, tem que dar o seu máximo. Na área política, eles começariam pela defesa de mulheres, começando pela saúde, emprego. Como mães somos, não é? Que desse mais valor à mulher, porque é para isso que eles estão lá. O que a senhora deputada pode fazer para o país mudar? O que eu gostaria de saber, quais são as políticas concretas, o que no fundo o grupo de mulheres parlamentares tem feito para que resolvesse ou resolva o problema das mulheres da sociedade angolana. Para esclarecer essa questão, convidamos a deputada Albertina Angolo, que falou-nos sobre o assunto. Os desafios da mulher parlamentar hoje vão para todos os setores. Temos um desafio fundamental que tem dominado a agenda internacional, que é a questão da violência doméstica, também o empoderamento da própria mulher para representar lá nos órgãos de decisão a mulher e poder influenciar então a finalidade das políticas do Estado. Ela primeiro está na Assembleia para representar milhares de angolanos, não só mulheres, porque as mulheres não foram eleitas só por mulheres, mas há um leque de angolanos, um universo infinito de angolanos que apostou nas mulheres para representar, portanto, os seus interesses, a defesa dos seus interesses. Angola tem muitos desafios. A mulher parlamentar tem tantos desafios que não se limitam àquilo que é o gênero, não. A mulher parlamentar, sobretudo, deve ser aquela que responde. Nós, às vezes, vemos mulheres a serem maltratadas e nós não podemos nos conformar com declarações ou com notas de solidariedade. É preciso ir até lá. Há um desafio importante que deve ser abraçado pelas mulheres do grupo parlamentar, que é a questão do direito à cidadania. Nós, as deputadas, temos que fazer com que o registro de nascimento, o bilhete de identidade faça parte do pacote, se calhar, da cesta básica. A questão das mulheres zungueiras, porque na procura de resolver os problemas das suas famílias, porque a maior parte das mulheres são chefes de família e, portanto, muitas delas sem parceiros, outras ainda com parceiros sem emprego. Portanto, é preciso que a mulher seja advogada daquela classe que realmente sofre. É preciso que, junto das autoridades competentes, se possa então encontrar soluções diretas. Nós devemos ser o ouvido do Parlamento, do Executivo e também temos que ser porta-vozes daquilo que são os gritos das mulheres na rua, e para que as políticas que forem gizadas, as leis aprovadas, as leis que vão atender às questões da violência, de participação política das mulheres, portanto, saiam do Parlamento, vão para o Executivo e que sejam aquelas que realmente emanam daquilo que são os interesses da sociedade. A questão do setor da habitação também precisa de ser revisto, porque as famílias não podem continuar. A questão da habitação, da alimentação, do vestuário são direitos fundamentais, tal como é a vida, para qualquer sociedade. É preciso que a Assembleia Nacional fiscalize, sobretudo, mais o Orçamento Geral do Estado, fiscalize a aplicabilidade das leis que passam por aqui, que, com a esperança de que melhorem a vida dos cidadãos e possamos todos construir um país desenvolvido. Tem que lutar, no seu geral, pelos interesses dos cidadãos angolanos. É preciso que a mulher, junto das instituições da Presidência da República, do Executivo e dentro do Parlamento, possa contribuir mais para que os cidadãos sintam o verdadeiro papel das políticas do Estado e, sobretudo, as leis que são aprovadas nesta Assembleia possam chegar à casa dos cidadãos.
uma análise sobre os desafios da mulher parlamentar na nova perspectiva política a encerrar a edição de hoje. A nossa página online está em permanente atualização em parlamento.ao. Este espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional regressa na próxima quinta-feira na Rádio Nacional de Angola. Recordo-lhe que as portas desta magna casa estão sempre abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as sessões plenárias. Da nossa parte é tudo por hoje, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.